Oi você, tudo bom? Tá me vendo aí num ambiente diferente, eu não tô na minha varanda, eu não tô na minha casa. Eu tô sem microfone porque esse vídeo tá sendo improvisado, mais uma vez. Improvisado à força porque eu ia fazer o Vocês Perguntam, Mari Responde, mas eu recebi pouquíssimas perguntas. Felizmente eu recebi 2 perguntas muito interessantes no YouTube. E o que acontece é que elas são muito boas, e uma delas é a da Ana Paula Penteado, que é falar sobre a Arline, que é uma encarnação, é a minha terceira encarnação na Terra, pelos cálculos que eu andei fazendo, e os impactos emocionais na vida atual e naquela circunstância daquela época. Eu achei interessante e eu vou falar sobre isso. Eu acho que merece um vídeo inteiro para a gente fazer uma reflexão sobre autoestima e também sobre uma coisa que eu parei para prestar atenção, porque uma das perguntas que me enviaram no Instagram: não há mais necessidade de usar uma máscara, porque é uma máscara de pessoa muito forte e que consegue resolver tudo sozinha, e por mais que sinta-se sozinha, não está sozinha, porque é uma máscara que eu visto sem querer. E eu sinto uma relação dessa máscara que essa pessoa delicadamente falou para mim, que eu sinto o reflexo do que a Arline causou. E eu vou tentar explicar qual foi a minha impressão em relação a Arline, baseado na pergunta da Ana e baseado na resposta no comentário que eu recebi lá via Instagram. Qualquer outro dia eu faço esse Mari Responde volume 2 e aí a gente conversa melhor sobre outros assuntos, mas eu acho que falar sobre a Arline e a baixa autoestima e as máscaras que a gente veste para se proteger é o assunto do vídeo de hoje. O que ocorre com a Arline, né? Arline, fica ao seu critério, porque eu não sei exatamente. Sei que o nome escrito é Arlene, mas eu chamo de Arline porque me vem a sensação de que a pronúncia seria essa, né? A Arline, quando veio a regressão dela, nós viemos de trás para frente nas regressões, então aparece a Arlene ali na antepenúltima regressão de memória. A regressão é exatamente aquilo que eu narrei na entrevista. E a cena que ela aparece de primeira para mim é que ela está olhando a cidade, ela está sozinha e ela é uma mulher absolutamente bonita, jovem. Ela era órfã dos pais, ela tinha uma avó que cuidou dela a vida inteira, não vou saber por qual motivo, mas que tinha uma avó que cuidava dela e ela fazia a venda das poções da avó, toda aquela história que vocês viram na entrevista. Se vocês não viram, corre lá para dar uma olhada nesse vídeo, vou botar aqui nos cards depois. E então vem o rei Eixala, né, que é um homem que estava à procura de uma esposa lá nas cidades do deserto, e ele encontra a Arlene e se apaixona por ela à primeira vista. E o fato curioso que eu queria apontar é que ela, apesar de ser uma mulher totalmente diferente do arquétipo árabe e extremamente bonita, atraente, ela não era vista, né? Ela parecia invisível. Eu lembro de relatar isso na regressão, de sentir essa sensação de invisibilidade, né? Ser invisível diante das pessoas. Ela só era vista para as pessoas para quem ela ia vender as poções que a avó dela fabricava. Mas o Eixe lá enxergou. E ele toma ela para esse casamento, né? Ele propõe o casamento a ela, leva ela e a avó lá para outra cidade. E quando ela chega nessa cidade, lá dentro dessa cidade tem uma comoção muito grande, porque parece que todo mundo, diferente do lugar onde ela vivia, todo mundo consegue enxergá-la. Todo mundo olha para ela como se ela já fosse, de fato, a rainha escolhida para aquele lugar. Ela fosse uma figura muito espetacular, né? Muito diferente também naquele contexto. Isso me chamou a atenção na regressão de memória. Respondendo à pergunta da Ana, eu também enxergo como uma autoestima baixíssima, né? Uma falta de autossuficiência, né? A gente também chega a essa conclusão, que ela não consegue ser o bastante, mesmo sendo aquilo tudo, porque posterior ela passa a se tornar uma referência como rainha dentro da corte ali daquele lugar, mas ela é uma professora, ela é uma referência, as pessoas vão assisti-la, as pessoas vão ouvi-la,
vão tentar entender ali o que ela ensina e tudo isso, ela se torna uma figura assim mítica dentro daquele lugar. E apesar de ser tudo isso, de ter tantas pessoas admirando ela, o entorno dela, ela opta por acabar, findar a vida dela. Eu vejo muito dela na Mariana. Eu vejo muito dela no sentido de que da autoestima já ter sido tão baixa quanto a dela. E o Êxila, ele realmente gostava dela. O Êxila gostava da Arlene. O Êxila era apaixonado pela Arlene. Mas ele tinha o comportamento dele totalmente pervertido, era um homem adepto dos haréns, totalmente. Ele podia amar ela, mas ele tinha esse hábito horroroso. Ele era compulsivo por sexo, né? A gente entende hoje assim. Só que naquela época, isso era muito comum, né? Isso era muito comum os nobres terem acesso a esse tipo de entretenimento. A Arlene vem de uma estrutura que o emocional dela não entende isso, não aceita isso. Talvez o jogo da Arlene ali deveria ter sido... talvez ela fosse um pensamento, uma mulher à frente do tempo dela. E ela não teve o traquejo de administrar esse sentimento, de, ao invés dela usar isso a favor dela, de usar isso, olha, você frequenta o harém, Êxila, quer dizer que você vai continuar frequentando, então vou fazer de outra forma. Ou ela podia se vingar dele também, tendo outros casos, por que não, né? Ou ela podia usar isso daí para ter ali uma moeda de troca com ele, né? Olha, se você não parar com isso, eu faço tal coisa aqui, eu dedo você pro resto do reino aqui, eu falo que você é um maluco, uma coisa do tipo, ter uma moeda de troca, não sei. Mas ela preferiu se julgar mal amada, né? Que o Êxila não a queria, o Êxila não a desejava, o Êxila não a tratava bem por esse título. Ela era bem tratada dentro da corte, ela era uma rainha. E ela sofreu muito, porque ela queria o Êxila só para ela. A verdade é essa, ela queria o rei dela só para ela. Mas ela não tinha, porque ele era compulsivo no que ele fazia. Mas ela não usa a favor isso, ela decide fazer da maneira mais fácil na cabeça dela, que é tirar a própria vida ali e tomar a decisão que para ela que precisava acontecer, quando a solução não é bem essa. E ela aí, 50 anos, passa 50 anos queimando fluido, né? Que é isso que eles me passaram, a informação, queimando fluido, vendo a nação inteira chorar a morte dela, vendo o Êxila parar de frequentar o harém por causa da depressão que ele encarou, por causa dela. E o que isso causa? Ela causa, com a morte dela, depois que ela queima o fluido e ela vai para o além, me foi explicado que a Arlene chega no astral e é explicado para ela, olha, você cometeu um ato gravíssimo, que foi a escolha que você tomou de interromper a sua vida, então nós temos que te dizer uma coisa, você vai precisar voltar na pele de um arquétipo, que é o arquétipo que te fere, que é o arquétipo do que você almeja. Você vai precisar ser o masculino que você não teve, que você julgou que faltou para você. Porque ela morre com uma impressão terrível dos homens também. O Êxila causa essa impressão, essa má impressão. Então esse espírito aqui que está animando o corpo da Mariana, quando naquela ocasião da Arlene vai pro astral, eles conversam com ela, né, os superiores conversam com ela e explicam, você cometeu esse ato, agora você vai precisar reorganizar isso aí, entender o masculino, que ele não é um masculino ruim. Então a gente tem essa proposta, a gente te dá essa chance, mas são diversas maneiras, de diversas formas que você vem, mas como masculino. Aqui não há uma opção para você em uma dessas voltar como mulher. Quando você tiver que resolver o feminino, aí nós trazemos você com uma condição feminina. Que aí vem Mariana, né? 10 ali depois
10 experiências posteriores, a Mariana vem para curar todo o feminino. Isso engloba todas as áreas da minha vida, tratar o feminino, que o masculino está muito bem tratado. Vem todos eles, eu tenho todas essas experiências, e se a gente reparar nessas experiências masculinas, é interessante porque os homens que eu fui, eles eram homens de uma mulher só. E aí, porque se você for parar para pensar, era uma época que era comum ter o harém. Era comum você ser um homem que era servido por ter oportunidade de ter harém, de ter concubinas. Era comum, era normal para a época. Então, mas não, em nenhuma dessas encarnações eu reconheço um homem que eu fui fazendo parte desse contexto, como o Eixila fez, né? Eu não segui o exemplo dele. Então, foi bem aquilo que a espiritualidade tinha explicado para a Arlene. Você vai encarnar como o masculino que você quis para você, que você merecia e você julgava merecer. E aí eu mostro, assim, o meu espírito vivendo na pele aquilo ali, ele mostra para ele mesmo que, ou seja, existem homens bons, existem homens que não seguem a regra do eixo, que foi aquele exemplo ruim. E ficou mais do que entendido, né? Ficou mais do que compreendido essa coisa do masculino estar correto, ser uma energia, um lado positivo, não só para isso, mas para todas as funções que o masculino tem, né? A gente tem duas polaridades, uma é mais destacada do que a outra, e eu tenho um masculino muito destacado nos negócios, eu tenho na minha posição como professora, de falar, de trazer as coisas dessa imposição. No feminino é mais a intuição, a abertura emocional, que é o que a Mariana, depois de todas essas 10 encarnações, desde a Arlene, veio confirmar para o espírito. Então eu vim mulher, me entendo como mulher, estou bem na minha pele como mulher feminina, e tenho comigo, nas minhas relações afetivas, a preferência também. Isso é desde que eu nasci, não é porque eu vim homem muitas vezes que eu sou homossexual, não é por aí, tá? Inclusive me é explicado que tem relação com cura do feminino. A experiência da sexualidade, ela também é uma experiência de evolução. Então, vim mulher, me entendendo como mulher, desde que eu me entendo por gente, eu sei da minha sexualidade, eu era muito pequena, eu já sabia da minha preferência sexual, por incrível que pareça. O que dela emocionalmente impactou na minha vida hoje? A baixa autoestima. Eu fui uma pessoa com muita baixa autoestima, especialmente na adolescência. E era muito difícil, porque eu fui crescendo e a adolescência, ela é uma fase complicada, porque você tá ali descobrindo suas preferências, seu gosto, as coisas que você quer fazer, e aí de repente os seus amigos os seus coleguinhas não são mais seus amigos e você se sente absolutamente sozinha e tal. É estranho, sabe? Porque nessa fase, aí eu vou entrar na questão do comentário que a colega fez para mim no Instagram, falando sobre a máscara, que desde pequena eu tenho essa sensação de que eu precisava ser forte. Vinha uma voz na minha cabeça: você precisa ser forte, você precisa ser a razão, mais do que o coração. E eu cresci assim. Com as regressões de memória veio a verdade de que para governar eu precisava mostrar, não podia ser fraco na frente dos outros, porque tinha muita obrigação, tinha muitos afazeres, como as pessoas que eu fui, as posições que eu tive, precisavam de muita política, precisavam de muita seriedade. Então esse arquétipo foi moldando meu espírito. E aí vem essa carga toda para Mariana, que sempre é vista como uma pessoa muito séria, pelo menos para quem me conhece, fala: você é muito séria. Eu não vejo, a Mariana não vê isso, pelo contrário, eu me vejo assim muito, muito tranquila. Eu entendo essa seriedade como tranquilidade, mas as pessoas, às vezes, elas nem querem chegar perto de mim, elas têm medo de chegar perto de mim, de me acessar, de fazer alguma pergunta, porque elas julgam a mim, que eu sou muito séria, muito, muito na minha. Então, e quando chega perto de mim para me conhecer, ela me acha um amorzinho.
E é engraçado, é engraçado. E aí, isso aí acaba que virou uma máscara, né? Eu entendo que depois das regressões eu fui entender que isso foi uma grande máscara que eu adquiri na minha vida. Isso fez parte da minha identidade por cerca de 33 anos. Esse meu arquétipo de pessoa resiliente ali, que tá sozinha, tá fazendo tudo sozinha e vai fazer tudo sozinha, não precisa de ninguém. E que aguenta o tranco ali, independente de qual for o tranco. Isso é um arquétipo que vem das vidas passadas e eu trouxe como essa máscara. Mas é uma máscara de proteção, né? Não é uma máscara negativa, é uma máscara de proteção. Talvez negativa para mim, porque eu esconda sentimentos, ou alguém julga que eu escondo sentimentos. Eu acredito que com as regressões de memória, eu tenha sanado muito essa coisa do desmantelar, do emocional vir mais fácil na frente dos outros, de poder demonstrar as emoções diante das pessoas, é muito mais fácil. Só que eu vou dizer a verdade, quando dizem para mim, você pode ser emocional, demonstrar suas fraquezas não é um erro, não é um equívoco, não precisa parecer forte, mas isso é uma característica tão forte em mim, que às vezes não é que eu não queira chorar na frente das pessoas, eu não me emociono, eu não queira falar sobre alguma coisa que eu estou sentindo. Às vezes os desabafos que eu coloco na rede social não são provas de resiliência, às vezes aquilo é realmente o que eu consigo sem ser intensa, porque eu não consigo ser intensa, eu sou intensa para mim, eu não consigo ser intensa para os outros, pelo menos não ao ponto de me expor e fazer um desabafo chorando aqui rios na rede social e bababá, né? É surpreendente para mim porque já venho trabalhando o emocional desde que eu entrei na Umbanda, desde que eu me descobri médium e tal, mas eu não consigo às vezes soltar alguma coisa, porque isso foi tantas vezes castrado pela essa minha posição de que você tem que ser forte, você precisa segurar o tranco, que vem uma situação e eu olho para a situação, eu sinto o impacto dentro de mim, eu procuro a vontade de soltar aquilo no choro, né? Mas eu não consigo, não consigo, é quase patológico. E fica essa coisa, e dá a impressão de que eu sou uma pessoa muito fechada, de que eu preciso chorar, ai, vem cá, vem me desabafar, mas eu não sinto essa necessidade. Então, assim, fazendo um comentário em cima do comentário dela, agradeço seu carinho por mim, por ter dado o toque, é que realmente, às vezes eu tô ali fazendo um texto sobre autoconhecimento, autoafirmação, sobre estar consigo, e não é porque eu estou reclamando que eu estou sozinha, eu não estou falando que a solitude é uma coisa boa porque eu sou sozinha, às vezes eu estou ali exercendo essa sensibilidade que as pessoas querem que eu solte, né? Que é o choro, mas eu não consigo, então não é no choro que você vai me ver fazendo isso com facilidade, você vai me ver fazendo isso nos textos, né? Nos textos, conversando com vocês aqui no YouTube. É sobre isso. E essa coisa da máscara, né? A gente veste máscaras ao longo da nossa vida. Eu vesti essa máscara por 33 anos. Essa máscara foi tirada hoje, ainda reverbera dentro de mim, na minha personalidade, tanto é que eu falei que às vezes o sentimento vem, eu passo ali pelo impacto, mas ele não se externa na hora, na frente dos outros, na frente das pessoas. Ele vem depois, às vezes eu tenho que estar sozinha para vivenciar o sentimento, sabe? Para vir o choro, eu tenho que estar sozinha para vir aquilo ali. De tanto que eu segurei lá atrás para me defender, para parecer mais forte, por conta das coisas das vidas passadas que eu precisava ser mais forte. Aí entendendo isso fica mais fácil, eu acho que eu não me culpo mais por ser quem eu sou, por ter esse defeitinho, né, de parecer resiliente demais, de parecer forte demais. É uma característica que eu tenho e pode parecer um peso. Aí você pode entender isso como um peso. Você é uma pessoa melancólica. Até certo ponto, parecer é uma coisa, ser é outra. Eu não me acho melancólica, eu não me vejo melancólica. A impressão pode ser de melancolia nos textos que eu escrevo, justamente porque eu estou demonstrando meu sentimento. Ali no texto é a forma como eu demonstro, sabe? Escrevendo, falando.
Mas não através das imagens. Eu sou uma fotógrafa, então eu quero demonstrar ali uma coisa que eu estou sentindo, numa fotografia, essa é a minha forma de me expressar, sabe? E é a forma como eu tiro a máscara, sabe? É uma forma diferente do convencional, é uma forma diferente do comum. Mas aí voltando para a Arlene, ela causa essas coisas, todos esses homens, todos esses masculinos que tiveram que ter posturas muito fortes, né? Precisaram ser governantes, precisaram ser pessoas de muito pulso, né? De discurso, de diplomacia, que camuflaram muitas vezes a emoção que eles sentiam, né? Para não parecer fracos em público. Foi por conta do que a Arlene fez que ela impôs ao meu espírito tudo isso. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante do ponto de vista analítico, do ponto de vista do estudo da espiritualidade. É um barato. Eu hoje, parando para olhar isso daí, de jeito nenhum eu me culpo, né, por ter sofrido o que sofri, pelas coisas. Eu olho para isso como um objeto de estudo para viver melhor como Mariana, né? Eu acho que a vida passada, a regressão de vidas passadas, ela tem essa função. Mas fica aí essa reflexão que eu faço sobre quem eu fui, sobre essa mulher que tomou uma decisão equivocada e que causou aí 10 outras encarnações masculinas que ensinaram Mariana a ser forte e que hoje ensinam a Mariana a tirar esse véu de resiliência para poder ser mais tranquila, mais leve, né? Mas aí fica então a reflexão da vez, né? E qualquer outro dia eu volto com o Mary Responde volume 2, né? Façam suas perguntas lá, vão fazendo, que quando tiver uma quantidade legal, se tiver com vergonha, manda no particular lá no Instagram, e eu junto essas perguntas um dia aí, faço esse vídeo volume 2, mas e se vocês têm mais questões como essa, sobre alguma das minhas vidas passadas e quer que eu fale especificamente da vida, dessa vida em específico que vocês têm curiosidade, pode mandar no comentário, que dependendo, se for muito bacana, como foi a da Ana, né, eu faço um vídeo só disso, tá? Igual eu fiz esse aqui agora. Fica combinado assim, tá? A gente pode fazer desse jeito? Então, beleza. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigado vocês que chegaram até aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Forte abraço. Fiquem bem.